Saudações a todos, é com muita alegria que hoje, domingo, 7 de junho de 2020, nós estamos mais uma vez reunidos através desse canal para nós meditarmos na palavra do Senhor. Quero pedir que Deus essa noite abençoe as nossas vidas neste lugar, que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar aos nossos corações, que Deus possa agir de uma maneira tremenda em nossas vidas, nos alcançar, nos abençoar, fazer maravilhas, nos dar a direção. Esse é o canal da nossa igreja, Assembleia de Deus Madureira, PSH Tabocas, através do Instagram. Quero louvar a Deus por todos vocês que já estão entrando, louvar a Deus pela vida do meu pastor, o pastor Carlos da Silva Nogueira, louvar a Deus pela vida dos membros da nossa igreja, pelos obreiros que estão sempre conosco orando e ajudando. Louvar a Deus pela vida da Camila e da Cecília, que já entraram aqui essa noite. Louvar a Deus pela vida da pastora Denise, minha esposa, todos os meus filhos, minha mãe, minha tia Edilene, que acabou de entrar aí, a Miriam, a Adriana, que também entrou, a irmã Antônia. Deus abençoe todos vocês. Eu não tenho dúvidas de que Deus essa noite fará maravilhas no nosso meio, de que essa noite será uma noite onde o Espírito Santo de Deus, ele vai alimentar a nossa alma através da palavra dele. Não tenho dúvidas de que Deus vai alcançar famílias essa noite. Não tenho dúvidas de que Deus ele fará maravilhas em nosso meio. Quero dar um bem-vindo para a irmã Jéssica, a paz do Senhor. Irmã Lucimeire, Deus te abençoe fortemente em nome de Jesus. Irmã Lídia, irmã Vânia, Deus te abençoe, serva de Deus. Estamos juntos na caminhada para o céu. Deus abençoe a irmã Francisca Alves também, que está aí conosco. Se eu tiver esquecido de mencionar o nome de alguém, diz assim: a paz do Senhor, eu pastor, porque enquanto eu estava dando aqui a saudação inicial, alguns dos irmãos entraram aí, Tá aí a Adriana Marques, irmão Ari Anderson, irmã Lídia, Deus abençoe fortemente em nome de Jesus. Irmão Leozinho, um abraço para você, para a Geisiane, para o Mateuzinho, para a Bebel, para todos vocês, toda a tua família. Deus abençoe fortemente, tá? Os irmãos vão entrando, todos vão aí a nos acompanhar, Alane tá entrando aí. Deus abençoe também fortemente a irmã Vilma, tá? Vão convidando a família, vão convidando os amigos, vão apertando os coraçõezinhos aí para as pessoas virem, porque Deus essa noite tem uma palavra para as nossas vidas. Deus vai falar aos nossos corações. Essa é a minha fé e eu creio que essa também é a sua fé essa noite, de que Deus vai falar conosco, de que Deus vai abençoar a nossa vida essa noite. Quero estar dando um bem-vindo aí também para o Miguel Vitor. Deus te abençoe, fique conosco essa noite, porque Deus, ele tem alimento para a nossa alma. Louvado seja Deus. A Mayama também está aí, a Mara, alguma coisa assim, perdoa se eu errei o nome, porque às vezes no Instagram não tem um nome oficial pelo qual nós já chamamos as pessoas, mas todos são bem-vindos, todos convidados de amigos, de irmãos, alguns irmãos da igreja, familiares dos familiares. Então que Deus abençoe todos nós essa noite. O mais importante é que Deus não falte no nosso meio essa noite. O mais importante é que o Espírito Santo de Deus, ele se faça presente essa noite em nossas vidas. Bem-vinda, auxiliar irmã Judênia, a nossa líder do ciclo de oração, tá? Precisando de oração, essa mulher que acabou de entrar aí, uma mulher do silêncio, tímida, quietinha, mas que vive com os seus joelhos em oração diante do Senhor. Precisa de oração? Procura ela aí no privado, ou então manda lá no direct da igreja: pastor, igreja de Madureira do PSH Tabocas, ora por tal situação, ora pela minha vida, ora por fulano de tal. Nós vamos estar colocando a situação no nosso ciclo de oração lá na igreja, que acontece segunda, quarta e sexta pela manhã com essas mulheres de oração. Quero dar um bem-vindo ao irmão Ricardo aí também, tá? A Ana Célia, Deus te abençoe, irmã Ana, louvado seja Deus. Meu amigo, irmão Alan Portela, rapaz, ontem foi dia 6,
estava de aniversário lá na igreja, o irmão Alain, a irmã Antônia e o irmão Adeones. Era uma festa só lá no grupo da igreja, né? Glória a Deus por isso, né? A Rosário também está entrando aí. Deus abençoe você. Você que tem Bíblia, a irmã Rosário, Deus abençoe a todos. Você que tem Bíblia, prepara aí a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 5, glória a Deus. Quero que os irmãos me digam se o som está bom, se o volume está legal aí, se tiver legal, né? Diz o som tá bom, tá ótimo, tá certo, tudo, né? A paz, mãe, porque ela disse que vocês nunca dão a ela. A paz do Senhor, irmã Francisca. Deus abençoe, irmã Francisca, que não falta aí as lives conosco, né? Também a Gabizinha, né? As netinhas da irmã Francisca também não faltam live conosco. Segue a gente, sempre curte, sempre se fazem presente. Irmã Francisca, Deus abençoe você, toda a sua geração, em nome de Jesus, tá? Irmão Gabriel Silva, irmão Rian, se eu não me engano assim o nome dele, acabou de entrar aí. Deus abençoe. Prepara a Bíblia de vocês, Lucas, capítulo de número 5, que hoje nós vamos meditar em uma palavra que eu creio que o Senhor falará ao nosso coração. Eu quero contar aqui uma breve ilustração, enquanto os irmãos entram, e daqui a mais ou menos uns 3 minutinhos, 4 eu acredito, nós já encerramos essa ilustração e entraremos para a palavra do Senhor, tá? Irmão Gabriel Ribeiro, seja bem-vindo também, em nome de Jesus, nosso auxiliar ali na igreja, um homem que nos ajuda na escola bíblica. Glória a Deus pela sua vida. Tá travando para todos, ou travando só para a irmã Gildene? Para mais alguém está travando? Porque a minha internet aqui até agora está ok, ela não deu nenhuma travada. Se para mais pessoas estiver travando, a gente vai tentar ver aqui com o nosso auxílio técnico, que eu não sei quem é que vai me auxiliar, mas o Espírito Santo vai fazer a obra, né? Vai deixar de travar, em nome de Jesus. A Lucimira está dizendo ali que está ok, né? A irmã Daniela também está ok. Joaninha, Deus te abençoe, irmã Joana. Irmã Renata, Deus abençoe. Irmã Geisa também está entrando aí, sempre está conosco, Deus abençoe. Irmão Gabriel Silva, ele aniversariou essa semana também. Se mais alguém tiver aniversariado aí, é só falar, tá? A Inácia Veloso, essa é da minha família, glória a Deus. És bem-vinda, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu te contar aqui uma ilustração que eu guardo no meu coração, e eu vou dar uma parada aqui nos bem-vindos, mas qualquer coisa eu vou anotando o nome da pessoa, mas sejam todos bem-vindos, né? Então assim, eu quero contar aqui uma ilustração que eu aprendi no início da minha caminhada cristã, que não faz muito tempo, apenas 14 anos, eu sou novo, sou meio careca assim, porque eu puxei pro meu pai, né? Meu pai ele tem umas entradinhas assim, então do começo já foi assim na minha vida, tá? Mas ainda tô novo, né? Ó, Gabriel, o Davi chegou ali chorando, ó, estão ouvindo o choro? Isso é o meu caçulinha, né? Foi pro aniversário do primo dele, não gostou, voltou chorando. Mas eu quero aqui contar uma ilustração de uma mãe que lutava pelo seu filho. Essa mãe, ela tinha um filho que era usuário de drogas. Não é uma ilustração, de fato é um testemunho, perdoe. E ela lutava em oração, uma serva de Deus, que clamava ao Senhor, o nosso Deus, pedindo a Deus que livrasse o filho dela da dependência química, do uso de drogas. E o testemunho dessa mulher conta que ela constantemente estava em oração. E por várias madrugadas ele entrava em casa drogado, embriagado, sob o efeito de outras drogas. E algumas vezes ela estava em oração, e conta o testemunho dela que ela chegou a ser agredida enquanto estava de joelhos. Agredida pelo seu próprio filho, que vinha possuído pelo efeito das drogas, também pela maldade,
Porque no mundo das drogas, a pessoa envolvida pela maldade, e ela começou campanhas, ela fez campanhas e campanhas, e os anos foram passando e ela estava se cansando. E diz o testemunho dela que certa feita na igreja em que ela congregava, iniciou-se uma campanha de oração. E ela colocou o filho dela na campanha, e ela já estava bem cansada daquela batalha, e ela disse: Deus, eu apresento o meu filho em oração, porque eu já não suporto mais essa dor, já não suporto mais essa batalha, eu já não suporto mais essa luta. E eram 7 semanas, e aquelas 7 semanas foram 7 semanas muito difíceis. Não foram 7 semanas fáceis. E na penúltima semana, ele chegou em casa, agrediu ela, e ela entristeceu o coração dela. Diz o testemunho dela que ela foi à igreja, já na última semana, chegando no fim, e ela fez uma oração e disse para Deus: Deus, eu ainda iria lutar 7 semanas de orações pelo meu filho, mas diante de tudo que aconteceu, eu não tenho forças. Então eu quero te dizer, Senhor, que eu desisto do meu filho. Eu não tenho mais forças, não dá mais para mim. E ela foi embora, saiu daquele culto muito triste, desiludida, e foi para casa, com aquela sensação de frustração. Nesse dia, por uma providência, acredito eu, de Deus, o filho dela chega em casa mais cedo, e ela até acha estranho aquilo, e ele vai dormir, e ela acorda no outro dia, e logo cedo para fazer o café da manhã, e ele acorda junto com ela. Pouquinho tempo depois, diz o testemunho dela, que ele acorda, vai até a cozinha, e aquela mulher estava fazendo ali o cafezinho da manhã, o cheirinho do café da manhã. Quando ele vai conversar com ela, ele diz: mãe, vai tudo bem? E ela, com o seu coração entristecido, disse: sim, meu filho, vai tudo bem. Disse: mãe, eu tive um sonho com a senhora. Tive um sonho e nesse sonho, mãe, eu achei tão interessante esse sonho. Porque nesse sonho a senhora era uma atleta. Ela olhou para ele: atleta, meu filho? Sim, mamãe. Nós estávamos em um estádio e estava tendo uma corrida. E uma torcida muito grande, o estádio lotado, e era uma corrida. E a senhora corria, mamãe, e muita gente na sua frente, os seus competidores. Mas de repente, mamãe, a senhora começou a avançar na corrida. A senhora começou a seguir em frente, e eu comecei a gritar: vai, mamãe, vai, segue em frente, a senhora consegue. E aí a senhora correndo, passou de um, passou de outro, e foi seguindo, até que a senhora ficou, mamãe, lá na frente de todo mundo, e eu na plateia, muito alegre. Mãe, quando estava bem próximo da linha de chegada, a senhora decidiu parar. A senhora parou, do nada. A senhora decidiu parar. E quando a senhora para, eu fiquei feito um louco, em cima daquela plateia, naquele estádio, gritando: corre, corre, continua. Mas a senhora decidiu parar. Mamãe, eu não entendi nada. Naquela hora as lágrimas já desciam, e aquela mulher entendia que Deus estava falando com ela para ela não desistir. Não desistir. Que ainda que os olhos dela estivessem enxergando as coisas dessa terra, Deus ainda iria fazer com que o filho dela fosse transformado. E aquela mulher continuou lutando, e diz o testemunho dela que o filho dela se tornou um servo de Deus depois de muita luta. Então quero deixar esse testemunho para nós iniciarmos aqui essa noite, meditarmos na palavra do Senhor, dando aqui esse tempo para os demais entrarem, se achegarem na live, e dizer para você: não desista. A Bíblia diz que a fé, escute, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Se eu espero algo, eu devo acreditar que vai chegar, ainda que os meus olhos não estejam vendo. Amém? Deus nos abençoe essa noite. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 5. Quero dar um bem-vindo a todos que entraram enquanto eu estava contando aqui esse testemunho, e não pude dar um bem-vindo especificando o seu nome, tá? Mas o Veloso 21, tá entrando aí 2146, minha família também, sobrenome Veloso aqui é nós, tá? Deus abençoe fortemente também, em nome de Jesus. Quero dar um bem-vindo, eu vi a irmã Valdeir, o irmão Edmilson, acho que a diaconisa, a irmã Dinha, também entrou, né? A Socorrinha, ô glória, a Socorrinha entrou aí conosco, convidada da nossa prima Miriam. A irmã Rosilene está entrando aí, pastora Denise entrou. Davi se calou, ela está tranquilo, né? A Miriam Ingino também entrou aí. Deus abençoe a todos, tá bom? Lucas capítulo de número 5, fica aí, não sai não, fica conosco, vamos meditar na palavra do Senhor. Quem entrou agora, entrou na hora certa, na hora de receber o maná. A Marielle Veloso também está aí, né? Entrando, Marielle Leão, desculpa, entrando, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1, diz assim, a poderosa palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro isso, prostou-se, se ajoelhou, se abaixou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Louvado seja Deus. Amém? Onde você está, se você pode, feche seus olhos. Dá um bem-vindo para o Valci, para o ateliê da Paula também. Deus abençoe. Feche seus olhos. Medite no seu coração. Farei uma breve oração aqui essa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a nossa vida, os nossos corações. Meu Deus, que eu diminua essa noite e o Senhor cresça. Que eu não fale o que eu sei, mas o que o Senhor quer, Pai, falar conosco aqui essa noite. Não que eu queira falar, mas a necessidade do nosso coração, o suprimento da nossa alma, porque a Tua palavra, ela supre as necessidades da nossa alma. Pai, vem ser conosco aqui essa noite, vem falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amor que alimenta, Deus te abençoe, seja bem-vinda, fique aí conosco, tá? Nós lemos aqui uma passagem em Lucas, capítulo de número 5, onde é aquele momento em que Jesus ele encontra o apóstolo Pedro. É o momento em que Jesus ele resgata Pedro, ele traz Pedro, e diz a Bíblia que Jesus ele estava à beira do lago de Genezaré, um lago em Israel.
E a Bíblia diz que a multidão ouvia a palavra que Jesus pregava. Dá um bem-vindo para a esposa do Edilson, para a irmã Ludmila, tá? Para a Inês, para todos. E a multidão apertava Jesus, querendo ouvir a palavra de Deus. Miriam está dizendo aqui que é convidada dela, Inês, né? Paula, todos bem-vindos, graças a Deus pela presença de vocês, tá? Os auxiliares aí vão dando bem-vindo, irmã Daniela, pastora Denise Pascal, vão dando bem-vindo aí por mim, tá? E eu vou aqui me preocupar com a palavra do Senhor, ministrar, que todos estão aqui para nós sermos alimentados da palavra. E a multidão apertava Jesus, porque Jesus pregava uma palavra, que é essa que nós estamos pregando aqui essa noite, que transforma vidas, que muda histórias. E havia uma necessidade dentro daquele povo de ouvir os ensinamentos, necessidade esta vindo da alma, porque a nossa alma ela vem de Deus, e para lá ela tem que tornar. Então o ser humano ele sempre tem essa necessidade de estar em conexão, em contato com Deus. E quanto mais Jesus pregava, quanto mais Jesus fazia milagres, mais o povo se aproximava. É por isso que nós estamos aqui essa noite, porque estamos sentindo e dentro de nós, observando com os nossos olhos, percebendo com a nossa mente, que Jesus está neste lugar a ensinar os nossos corações, life após life, porque não estamos aqui para falar de nós mesmos, mas para falar daquele que nos criou, que nos deu a vida, que tem capacidade de mudar a nossa história, que tem capacidade de abençoar a nossa família. E aquele povo sabia disso, e ele seguia, e ia até Jesus, procurava Jesus, e Jesus na beira daquele lago estava sendo apertado, a multidão vindo, e ele se afastando, tentando pregar, até que ele chega no limite daquela praia, daquele lago. Agora ele precisava de um lugar para anunciar, continuar ensinando as escrituras, dizendo ao povo: é chegado o reino dos céus. Porque ainda que o povo tivesse comida, ainda que o povo tivesse casa, ainda que o povo tivesse as suas bênçãos materiais, ainda que tenhamos tudo isso, nós sempre precisamos preencher o nosso interior. É por isso que precisamos de alguém para nos casar, porque precisamos de amor dentro de nós. É por isso que muitos estão aí fazendo tudo que é errado, é porque estão sem amor. E quem cultiva amor acaba que tendo uma vida, uma qualidade de vida melhor. E Jesus começa a pregar isso, e as pessoas começam a perceber que aquilo que ele tem é bom demais. E aí, quando ele se vê apertado à beira do lago, ele olha para trás e vê 2 barcos. E aqui é onde eu quero entrar com você, e eu te peço a tua atenção essa noite. Ele vê 2 barcos. Um barco era dos amigos de Pedro, que o texto chama ele de Simão. Era chamado Simão Pedro. Está travando aí para todo mundo ou só para 1, 2 pessoas? Era chamado de Simão Pedro. E ele vê 2 barcos. Aí ele olha o barco de Pedro e escolhe o barco de Pedro. Decide subir no barco de Pedro. Há um versículo bíblico em João, capítulo de número 16, que Jesus diz assim: eu escolhi a vós, não foi vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Por que nomear? Porque quando Jesus ele encontra Pedro, escolhe Pedro, Pedro se chamava Simão, depois ele dá um novo nome a Pedro. Jesus faz isso com a gente, pega a nossa vida destruída, a nossa família acabada. Eu sou um exemplo disso, um dia eu conto aqui o meu testemunho, e aí vai lá e transforma a gente, muda a nossa vida de maneira que nós percebemos e outras pessoas também percebem o quanto foi grande a mudança em nossa vida. E aí Jesus olha para o barco de Pedro e faz a escolha certa. Deixa eu te falar uma coisa: se Jesus te escolheu para você estar aqui essa noite, não se engane, ele fez a escolha certa. Se Jesus te escolheu para você servir ele, não se engane,
ele fez a escolha certa. Não são os problemas, não são as dificuldades, não são as crises financeiras que determinam que essa escolha foi errada. Tudo nessa terra é passageiro, as fases mudam, mas o Senhor permanece para sempre, e Ele decidiu nos escolher. Nós somos escolhidos de Deus, e a Bíblia diz que Jesus agora escolhe o barco de Pedro, e Ele não escolhe à toa. Ele escolhe o barco de Pedro, e a Bíblia diz que Pedro não tinha pescado nada naquela noite. Nada Pedro tinha pescado. A Bíblia diz que Pedro e Tiago, eles estavam, que era o seu irmão, estavam ali lavando as redes. Sabe, quem sabe, frustrado de uma noite de trabalho sem pescar nada. E a Bíblia diz que eles veem, claro, a Bíblia não diz, eu idealizo agora aqui o cenário, e eles veem a multidão, Jesus, aquela palavra pregada, e eles limpando o rede, mas também ouvindo. A Bíblia diz que Jesus sobe, escolhe, escuta isso, escuta o que Deus vai falar contigo aqui, através do ensinamento da palavra. A Bíblia diz que Jesus entra no barco, em um dos barcos, que era o barco de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. O barco estava encalhado. Aí Jesus entra, aí diz assim: afasta um pouco esse barco da terra. Você está entendendo? Quando Jesus ele entra no barco da nossa vida, ele começa a dar orientações. A palavra começa a penetrar no nosso coração e no nosso entendimento, e nós começamos a perceber que prática que tínhamos nos prejudicavam, e agora já não fazemos mais. Não porque nos sentimos obrigados, mas porque somos convencidos de que o errado não nos leva a nada. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence. Quando aprendemos na escola, eu sempre uso esse exemplo, que 2 mais 2 é 4, nós nunca mais erramos. Assim o Espírito de Deus nos ensina como é as coisas de Deus, e depois que aprendemos, nós nunca mais erramos, e passamos a ter uma vida melhor. Afasta, Pedro, um pouquinho o barco da praia, que é para o povo não subir dele. Daqui eu quero me sentar, Pedro, nesse barco e ensinar o povo. Irmão, Pedro era um homem que não tinha pescado nada. Agora todo mundo estava olhando para o barco de Pedro. Por quê? Porque Jesus estava nele. É isso que acontece. Quando Jesus entra na nossa vida, ele começa uma transformação, e parece que as pessoas começam a observar. Imagina comigo, as pessoas apertando Jesus, querendo tocar em Jesus, chegar em Jesus, e Jesus dizendo: eu quero entrar no barco de Pedro. É interessante que tem um monte de gente pedindo uma oportunidade, e ele está hoje aqui através dessa live, mais uma vez dizendo: eu quero entrar um pouquinho mais na sua vida. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 20: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei na casa dele, e com ele cearei. Jesus, ele bate na nossa porta, e quer entrar, e quer ceiar, e quer abençoar. Eu imagino Pedro ouvindo aquela pregação. Sabe, Deus quer pegar você, te abençoar, fazer morada na sua vida, e ainda fazer de você, que é barquinho dele, canal de Deus sobre essa terra. Deus quer mudar a sua história, muda a minha história. O Senhor muda a nossa história. Creia nisso. Creia. Porque por mais difícil que a noite tenha sido, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pedro não esperava que de manhã cedo, oh glórias, Jesus subiria no barco dele. Oh irmão, Deus me deu uma revelação que eu vou te dar ela agora aqui, e vai falar no coração de muita gente aqui essa noite o que Deus acabou de me falar. Foi, irmãos, providência de Deus Pedro não ter pescado nada, porque se o barco de Pedro tivesse cheio de peixe,
não tinha lugar para Jesus sentar. Eita, glória a Deus! Você note que às vezes Jesus nos deixa passar por situações difíceis, que é para enfim Ele conseguir um espaço na nossa vida. Nem sempre é necessário, mas por causa da nossa dureza, às vezes passamos por situações difíceis, que o Senhor diz assim: eu vou apertar um pouquinho, que é para Ele dar um espaço para mim poder entrar. Subiu no barco de Pedro, disse assim: Pedro, bota o barco um pouquinho para trás. Aí Pedro, ó, se fosse engatar a ré, Pedro botava para trás, mas era no leme, provavelmente. Botou o barco para trás. Mexer com o barco, Pedro sabia. Pedro era pescador. Jesus entra na minha vida e na tua vida e vai fazer aquilo que a gente sabe fazer, ser o melhor nessa terra. Escute isso. Creia nessa palavra que eu estou te pregando. A Bíblia diz que Jesus prega tudo ali. Pedro fica maravilhado, o povo fica maravilhado. E depois que Jesus termina de pregar, Pedro diz assim: Pedro, vai no alto mar. Jesus diz assim: Pedro, vai no alto mar e lança a rede. O homem não tinha pescado nada, mas ele já tinha ouvido a palavra que Jesus estava pregando. Ele não podia ver os peixes, porque os peixes estavam dentro da água. Mas a palavra com unção, ela toca no coração. E manda quem pode, obedece quem tem juízo, já disse o ditado. Pedro não sabia quem era Jesus, mas sabia que o que ele estava falando era bom. E se o povo estava apertando, é porque alguma coisa tinha com ele. Pedro foi tão tocado pelo Espírito Santo que ele disse assim: mestre, trabalhamos a noite inteira. O Pedro já estava chamando Jesus de mestre. Reconhecimento da autoridade de Deus que tinha sobre a vida de Jesus. Quer ser abençoado? Reconheça Deus em todos os teus caminhos e Ele te abençoará. A Bíblia diz que Pedro diz assim: trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas segundo a tua palavra nós lançaremos a rede. O que é que Jesus está falando contigo essa noite? O que é que Ele tem pedido para ti ao longo dos dias? Bem-aventurado aquele que acredita sem ter visto, aquele que creu e não viu, é bem-aventurado, é bem-sucedido, é abençoado. Bem-aventurado é ele. Aquele que acreditou e não viu. Pedro não estava vendo nada, ele estava dizendo: segundo a tua palavra, só porque o Senhor está falando eu vou lançar as redes, porque eu creio no Senhor. Nós temos que acreditar, irmãos. Nós não podemos ser somente aqueles cristãos de falar palavras bonitas. Você está no desafio de fé na sua família, aceite o desafio, dobre os seus joelhos, apresente o seu desafio diante de Deus, o Senhor vai honrar a tua fé. Eu quero abrir um parênteses, só para me falar um pouquinho de desafio aqui para você. Jesus tinha um desafio. A Bíblia diz que ele estava no deserto pregando, há 3 dias caminhando no deserto. O povo, que 5.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças, seguiam Jesus. Há 3 dias de caminhada da última cidade em que eles estavam. Era longe demais. Se fosse para eles voltarem mais 3 dias com fome como eles estavam, Jesus disse que eles iriam morrer. Aí Jesus olha e diz assim: o que é que vocês têm? Aí o discípulo disse assim: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. O desafio é alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Então traz os 5 pães e os 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos, levanta e dá graças. E diz: Pai, graças te dou, porque sempre tu me ouves. E faço isso para que esse povo venha crer. A Bíblia diz que ele pegou os pães, deu por discípulo, dividindo aí para todo mundo o pão. Alimentou todo mundo e ainda sobrou 12 cestos de pão e peixe. Falando de desafio para ti aqui essa noite, apresenta o teu desafio para Deus, porque Deus vai honrar a tua fé. Apresente acreditando, Deus vai honrar a tua fé. E a Bíblia diz que Pedro foi lá e lançou as redes. Quando Pedro lança a rede começa a pesar. E aí ele começa a jogar peixe, e lança a rede, joga peixe, lança a rede, joga e o barco estava cheio já. Aí, sabe por que Jesus escolheu Pedro?
Porque Jesus conhecia o coração de Pedro, abençoador, multiplicador, gostava de dividir. A Bíblia diz que quando o barco estava cheio, Pedro se lembrou dos seus amiguinhos, que eram 2 barcos no começo da história, e Jesus escolheu subir no de Pedro. Jesus observa aquela atitude de Pedro. A Bíblia diz que Pedro grita: ei, vem para cá, meus amigos. Chama o outro barco e enche o outro barco de peixe. Porque no reino de Deus é assim. No reino da terra, quanto mais eu tenho, mais eu enrico nessa terra. Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, porque a traça corrói, e o ferrugem corrói, e o ladrão rouba. Mas ajunteis tesouro no céu. Pedro pega o tesouro da terra e diz assim: esse aqui já está feito, deixa eu juntar o do céu. Vem cá, começa a chamar pessoas para participar da bênção. Você viu o que foi que a Miriam fez hoje, nossa prima? Você viu o que foi que as irmãs fizeram hoje, a Adriana, as pessoas, todo mundo aí, convidando várias pessoas para participar desse momento de reflexão da palavra? Por que fizeram isso? Fizeram o que Pedro fez, convidou outras pessoas. Vem para cá, porque aqui é o lugar da bênção. Vem para cá, porque o mestre chegou. Vem para cá, porque aqui nós seremos abençoados. No reino de Deus é assim: quanto mais eu divido, mais se multiplica. Esse cálculo só quem serve a Deus entende. Paulo disse que tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Nós temos que estar plantando. Pedro chama as pessoas. Quando Pedro chama as pessoas, que as pessoas se interessam e vêm, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz assim: eu farei de você pescador de homens. Você vai deixar de ser esse pescador e vai ser pescador de homens. Escuta isso. Pedro era um cara bruto, arrogante, ignorante, mal educado, só andava armado. Pedro andando com Jesus, ele andava armado. Eu sempre prego isso, né? Quando Jesus foi preso, ele cortou a orelha do soldado, e era para pegar no pescoço, errou e cortou aqui. Um dia eu prego por que só cortou a orelha e por que o soldado ficou daquele jeito e depois foi servir Jesus. Um dia eu vou pregar isso aqui, né, se Deus permitir. Se não for aqui, é lá na igreja, você vai lá ouvir essa palavra. Era um homem todo errado. E por que Jesus não foi escolher aqueles lá que já eram professores da lei naquela época, que conheciam a lei, os profetas, que vestiam as suas estolas sacerdotais? Por que Jesus foi buscar aquele pobre pescador ignorante? Porque Jesus olha para o coração. Jesus não vai olhar para isso aqui que eu estou vestindo. Jesus vai olhar para isso aqui que está dentro de mim. Se o meu coração está disposto a pegar o mendigo que está lá na rua, porque esse é o meu ministério. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas eu pego o mendigo. Hoje eu tiver alegria, escuta isso. 2 minutinhos, 1 minutinho eu te dou esse testemunho. Hoje eu tiver alegria de orar por uma pessoa que há 11 meses eu cuido dela lá na instituição. Infelizmente, quando criança, ele perdeu a sua mãe de uma maneira trágica. Ele estava assistindo o show da Xuxa, ele e um irmãozinho dele. E aí, nesse assistindo o show da Xuxa, namorado da mãe dele entra, e quando ele entra, diz a história dele que ele vai até o quarto e a mãe dele estava lá, e lá eles começam uma discussão, e ele traz a mãe dele lá para a sala, o namorado traz, e esfaqueia, e mata a mãe desse jovem, na frente dele e do irmão dele. Ele tinha 5 anos de idade, e ele cresceu meio que perturbado, órfão de pai, órfão de mãe, e ele morava no fundo de uma sucata, aqui em Teresina, viciado em álcool e drogas. Ele só andava de cabeça baixa, não tinha coragem de olhar no olho de ninguém, oprimido. E eu encontrei este rapaz, trouxeram ele para mim, nós oramos por ele. Há 11 meses atrás eu levei ele para a instituição. E ele só tinha um irmão sem condições financeiras de cuidar dele, de dar um lar para ele, e ele morava nas ruas.
E hoje eu tive a alegria de orar por ele, porque há 11 meses ele está sem usar drogas, ele já ergue a cabeça, ele já fala para as pessoas do amor de Deus, ele já não tem mais a vergonha, ele já não se sente mais oprimido pela vida como ele se sentia. Quem faz isso é Jesus, irmão. Tive a alegria de receber a informação de que o irmão dele, no próximo dia 11, vai levá-lo para casa, porque agora conseguiu um lugar para ele ficar, para a glória de Deus. São coisas que Jesus faz. Jesus escolhe Pedro, não escolhe à toa. Só que Pedro era um cara errado. Tão errado que quando ele pescou tudo, depois que Jesus pregou as maravilhas, o reino dos céus, aí a Bíblia diz que ele pesca, aqueles peixes. Aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ali ele estava se arrependendo dos seus pecados, ele estava dizendo assim: eu não sou nem digno de ficar perto de ti. Sabe, ele não queria Jesus somente para usar o poder de Jesus em seu benefício. Quando tudo aquilo aconteceu, ele compreendeu que ele precisava mudar. E aqui onde eu quero encerrar essa reflexão com você. Medite essa noite o quanto você precisa mudar. Eu costumo ensinar e dizer para as pessoas que me acompanham, meus ensinamentos baseados na palavra, que todos os dias eu faço essa reflexão e eu me reconcilio com Deus, porque todo dia a gente peca, todo dia a gente erra. Por mais que a gente tente driblar o nosso coração, a gente julga alguém, a gente se chateia com a coisa. Então todo dia a gente tem que fazer umas orações dizendo: Senhor, perdoa meus pecados. Faça uma reflexão. Faça uma reflexão, porque Jesus, ele quer cada vez mais navegar no seu barco. Ele te dá instruções. Pedro, faz o barco. Aí você faz. Diz: Pedro, lança a rede. Aí você lança. Aí você vê as maravilhas de Senhor. Eu não sou nem digno do negócio desse, Senhor. Como é que pode, Senhor? Eu não sou merecedor. Quando Pedro diz que Senhor, ausenta-te da minha presença, Jesus diz assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer de você pescador de homens. Acorda, Pedro. Você vai ser um grande homem nessa terra. Sabe? O cara saiu de um mero pescador desconhecido. Se a gente for aqui, ele tem pelo menos 2 livros na Bíblia. Dos discípulos que acompanharam Jesus, estiveram lado a lado com Jesus, foi o mais ousado. Na primeira pregação do homem, o homem ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Na segunda foi do mesmo jeito. Daqui a pouco, a sombra de Pedro estava operando milagres. Pedro passava e a sombra dele, aonde tocava, se tivesse um aleijado, o aleijado andava. Atos. Lê o livro de Atos, isso aí está lá. É muito forte o que Jesus pode fazer na nossa vida. Mas às vezes os nossos pecados nos afastam do Senhor. Então, deixa eu te pedir, faz uma reflexão. Quando esse negócio de quarentena acabar, que as igrejas abrirem aí as portas, que nós não estamos fechados porque nós não temos fé, não, nós estamos fechados porque nós estamos cuidando da vida, porque nós somos obedientes. Como vamos pregar obediência e não vamos viver obediência? Isso não existe. Jesus, quando ele foi preso, escuta isso, ele chegou diante de Pôncio Pilatos, e Pilatos diz assim: rapaz, se tu quiser eu posso te tirar te livrar disso aqui. Jesus disse: tu não pode nada. Se tu soubesse com quem é que tu está falando. Eu estou vivendo isso aqui porque é necessário que eu viva isso aqui. Meu reino não é aqui da terra, o meu reino é dos céus. Sabe, tem coisas que as outras pessoas julgam e dizem assim: você só tem que viver vitória. Não, eu quebro essa palavra. Você tem que viver a vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Mas no mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Fica tranquilo, Deus é contigo nessa caminhada. Mas faz essa reflexão.
Entrega o barquinho da tua vida para Jesus. Deixa Ele guiar este barquinho. Quando Ele disser lança a rede, lança. Quando Ele disser desce do barco, desce. Pedro tem várias experiências com Jesus em um barco. Pedro, certa feita, eles navegam 5 quilômetros das margens da Galiléia, e Jesus sai andando sobre o mar. E eles veem Jesus vindo de noite, aquela escuridão, o vento, as ondas, e meio de pavor, e Pedro olha e diz: Jesus, é tu? Não te espantes, não é um fantasma, Pedro, sou eu. Jesus diz, vinha andando Jesus cerca de 5 quilômetros, Jesus andou sobre as águas. Aí Pedro disse: é tudo, então deixa eu ir até tu, então desce aqui. Pedro desceu do barco, sabe, e foi andando. Aí naufragou, Jesus levantou ele. E outra vez Jesus estava no barco também com eles. A tempestade veio, Jesus estava dormindo e Pedro foi lá: Senhor, não te importas que nós venhamos perecer? E Jesus se levanta, vai lá e diz: acalma-te vento, acalma-te mar. E aí até o vento e o mar obedecem Jesus. Então assim, deixa Jesus no teu barco. Quando as coisas estiverem difíceis, que alguém perguntar: como é que estão as coisas? Por mais difícil que esteja, fale para ela: com Jesus no barco, vai tudo bem. Tá bom? Com Jesus no barco, vai tudo bem. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se converte a Ele. Confia a tua família na mão do Senhor. Tá? Nós vamos estar lá no direct, no privado, no meu WhatsApp, na igreja, né? Onde você precisar e nós pudermos, nós estamos aqui. Para quê, pastor? Só para te ensinar o caminho do reino dos céus. Porque quem faz milagre é Deus. Quem abre portas na tua vida é Deus. Tudo quem vai fazer é o Senhor. Tá bom? Amém? Deixa eu fazer uma oração contigo aqui essa noite, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, apresentando cada vida, meu Deus, que ouviu essa palavra essa noite. Cada coração, meu Deus, que esteve conosco. Cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa ela. Que essa palavra, ela cresça, meu Deus, na vida dela. Que os frutos do Espírito, meu Deus, venham refletir, meu Deus, sobre a vida dela. Meu Deus, que os peixes venham chegar no barquinho delas. Que o Senhor possa ser o capitão, o comandante deste barco, Senhor. Assim eu oro te pedindo que o Senhor livre todas essas pessoas do mal e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar umas coisas aqui para você. Nós temos ainda aqui uns 10 minutinhos no máximo de live, mas nós vamos encerrar antes, tá? Deixa eu te dar aqui um aviso. Estou querendo fazer uma live no Instagram da Comunidade Terapêutica nos Braços do Pai. O Instagram lá é CT, C de casa, T de tatu, nos braços, que é sem cedilha, né? Nos bracos do Pai. Depois as irmãs que me ajudam vão mandar para todos vocês que participaram dessa live o endereço. Eu quero lá dar o meu testemunho de vida. Eu quero levar lá a irmã Ludmila, que foi moradora de rua durante 5 anos, né? Durante 17 anos ela esteve na dependência química e hoje congrega conosco. É uma mulher de Deus, uma mulher usada pelo Senhor. Vai contar o testemunho de vida, muito triste, mas né, a superação que ela teve através de Deus na vida dela é fantástica. Eu quero levar lá o testemunho de vários outros meninos, homens, famílias que passaram pela Comunidade Terapêutica nos Braços do Pai, que é a nossa instituição onde nós tratamos dependentes de álcool e drogas, tá? Eu quero levar lá para as pessoas estarem testemunhando. E se você tem alguém que você conhece que é dependente químico, que é uma mãe que tem um filho que é dependente químico, que desacredita, que acha que não tem mais jeito, né? E essa pessoa precisa de tratamento, liga pra gente, encaminha pra gente. Se a pessoa quiser se tratar, a gente tem como ajudar ela, tá? O tratamento a pessoa tem que querer, né? O dependente químico tem que querer, é um tratamento voluntário. E às vezes a família está desesperançosa e vê testemunhos como o nosso, né, de pessoas que se superaram do uso de álcool e de outras drogas,
e acabam renovando a sua fé e acreditando, e através da fé Deus vai lá e faz um milagre de libertação do seu ente querido, tá bom? Então, eu acredito que sábado nós teremos essa live às 19 horas, mas eu estarei confirmando direitinho e mandando os convites, e vocês divulgando para as mais diversas pessoas. Ajuda a gente a divulgar, tá? Quarta-feira nós temos live da igreja, estudo bíblico sobre o livro de Salmos, quarta-feira próxima agora, dia de semana, dia de quarta-feira é às 19h30, tá? Domingo, nós temos todo domingo às 19 horas, até enquanto as igrejas não abrirem, nós estamos aqui de domingo às 19 horas, tá? E aí eu estou querendo, futuramente, quando acabar essa questão de quarentena, continuar através da live apenas um dia na semana, para poder estar levando a palavra às pessoas que quiserem estar conosco nas lives, Então eu queria dar esse aviso. O outro aviso que eu quero dar para você é: ore, porque terça-feira sai um novo decreto, Então vamos orar pela vida dos governantes, das autoridades, orar pela vida do prefeito, orar pela vida dos secretários, das mais diversas autoridades. Em vez de espraguejarmos, vamos abençoar. Nós fomos chamados para abençoar. Por mais errado que alguém esteja, vamos orar e abençoar, que é para as coisas darem certo. Quanto mais maldição a gente jogar, pior é, tá bom? Então, se alguém quiser algum tipo de aconselhamento, tá? Alguma coisa, você fala com a gente não tem dinheiro, mas oração e fé a gente tem, Graças a Deus temos sempre o pão nosso de cada dia, o que a gente precisa, Deus tem suprido, a gente não tem do que se reclamar, tá? Deus, ele tem cuidado de tudo, o Senhor tem cuidado de tudo, tá? Todos os dias à noite, por volta de 10 horas, 10h30, 11 horas, eu entro em oração e estou orando por você, tá? Se de repente você recebeu um áudio no seu WhatsApp, eu cheio do Espírito Santo, assim com a voz bem trêmula, não vai te estranhar não, é porque eu estou aqui orando e lembrei assim de você de uma maneira tão forte que me deu vontade de te mandar um áudio. Pastor, se o senhor não recebeu, o senhor não lembrou de mim? Não, eu lembrei, tá? Estou sempre intercedendo por todos, e quando eu não lembro o nome da pessoa, eu digo: Senhor, aqueles que têm acompanhado a live, Senhor, aquelas famílias que estão ao meu redor sempre pedindo oração, Senhor, vai lá, abençoa, cuida, abre as portas, tá bom? Amém? Deus abençoa você, tá? Se você tiver algum tipo de doação lá para a instituição, lá para o braço do Pai, ajuda a gente lá, nós estamos lá fazendo a obra de Deus. Eu acho que eram somente esses os avisos, Se tiver alguém que quiser aceitar Jesus, se reconciliar, é só dizer reconciliação ou entregando a vida a Cristo, aí nas suas falas, que eu estarei orando pela sua vida, tá? É de suma importância nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Assim nós, a minha tia Edilene, benção tia Edilene, Deus lhe abençoe, está pedindo aqui oração pela saúde da mãe dela, que é a minha avó. Estou todo dia, tia Edilene, todo dia orando pela minha avó, pela mãe da irmã Rosa Gomes. São pessoas que eu estou lembrando todos os dias na oração, pela mãe de um acolhido lá na instituição que está com Covid-19, que não é o caso da nossa avó, mas eu estou orando. Tem um grupo de pessoas que eu não vou lembrar de todos agora, mas elas estão mesmo assim no joelho, sempre, todo dia. E tem dia que eu estou igual Daniel, orando 3 vezes ao dia, O Espírito Santo incomodando, tá? Então, que a oração vai lá no privado. Talvez eu não consiga responder de pronto logo todo mundo, mas vou vendo o que é oração, depois vou dando os aconselhamentos na medida do possível para todos, tá bom? Deus abençoe a todos, Tem uma reconciliação aqui da Gilonilta, ela é esposa do irmão Edilson, que tratou conosco lá na comunidade terapêutica Nos Braços do Pai, homem que eu amo demais, demais, eu amo seu esposo, estou orando por ele, estamos aí sabendo das dificuldades, a barreira entre Teresina e Timon, acabou, essa semana em nome de Jesus eu estou botando meu carro em dia, porque eu estava com esse problema, e eu vou na sua casa, tá bom? Tem uma bênção, irmã Gilonita, para me levar para vocês, tá? Deus mandou uma bênção aqui, e na hora que eu recebi eu disse aqui, isso aqui é da família do Edilson, vou levar lá, tá bom? Vou levar e vai ser uma bênção, tá bom? Uma bênção, nós vamos estar aí. O irmão Edilson está reconciliando aí, Meu Deus do céu, forte demais.
Glória a Deus, né? Estou cheio de Deus aqui, viu? Glória a Deus, muito bem. Louvado seja Deus. Deixa eu orar aqui pela tua vida, que vai já encerrar a live, né? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento a vida do irmão Edilson, Deus, que reconcilia essa noite, Pai. Todo espírito do mal que um dia me escravizou, Deus, e que agora quer escravizar a vida dele nas drogas, no álcool, Deus, eu amarro aqui esta noite, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus e abençoo, meu Deus, a vida do teu servo, Pai. Escreve o nome dele no livro da vida, perdoa os pecados, muda a história dele, meu Deus, em nome de Jesus. Faz uma grande obra, meu Deus, na vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu filho, nós vamos estar juntos essa semana orando, tá? E vamos conversar muito, e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, irmão Edilson, tá? A massa está entrando aí já no final, algumas pessoas. Deus abençoe a todos, tá bom? Irmã Ludmila, Miriam, irmã Lucimeire, o Neto, não, a Nete Formiga, né? Deus abençoe aí a irmã Tayane, o irmão Alan, Diaconisa Irmandinha, minha mãe, tia Edilene, né? Todos, tá? Alanzão já falou aí, já deu aí o seu glória a Deus aí, dizendo que Deus é tremendo. Deus abençoe a todos vocês, aqueles que eu citei, que eu esqueci de citar, o povo de Açailândia. Nós estamos orando também constantemente pelo povo de Açailândia, todos os irmãos, tá bom? A Miriam Jim também, Deus abençoe aí, em nome de Jesus, todos, tá? Curva a sua cabeça assim, ó, estenda as suas mãos assim, como se você fosse receber algo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, todos vocês que estão aí. A bênção de Deus seja na casa de vocês. O Senhor proteja todos dessa enfermidade que tem assolado a terra. A bênção de Deus seja sobre a vida de todos, e quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Está terminado. A paz do Senhor para você, tá? Até a quarta-feira nós estaremos aqui nesta live. No sábado nós vamos fazer uma live lá no Instagram da CT, nos braços do Pai. E no domingo nós estamos aqui de volta de novo, meditando em uma reflexão bíblica. Se você gostou, convide alguém da sua família, tá? Convide a sua família, seus amigos, faça igual Pedro. Vem cá, bora pegar um peixe bom ali, que Jesus está no barco, tá? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.